Meus bons amigos, eu fiz uma pesquisa extensa a respeito de Davi, o rei de Israel. E atendendo a pedidos, eu gostaria de fazer uma pequena explanação sobre esse rei muito importante que reuniu todas as tribos sobre uma mesma bandeira, o rei de Israel, Davi. Mas nós temos que conhecer um pouco sobre a vida desse rei, que para o povo judeu tem uma importância ímpar na história judaica. Primeiro temos que conhecer um pouco quem foram os pais de Davi. Se você procurar no Velho Testamento, você pega o livro de Ruth, no capítulo 4, por exemplo, do 17 ao 22. Depois, 1 Crônicas, capítulo 2, versículos 5 ao 12. Obed. Quem era Obed? Obed era filho de Ruth. E Odebe era o pai de Jessé. E quem era Jessé? O pai de Davi. E assim sendo, ele pertencia a uma linhagem de reis. E Jessé era um ancestral de Jesus Cristo. Isso nós podemos ler, como eu disse, em Ruth, no capítulo 4, nos versículos 17 a 22. Mas 1 Crônicas 2, de 5 a 12, também vai dar uma pequena explanação. Interessante que quando eu falei numa palestra que Salomão, o filho de Davi, ele foi gerado pelo adultério, muitas pessoas escandalizaram, falaram: não, professor, não pode falar, isso é uma afronta. Eu gostaria de explicar um pouco por que eu falei naquela ocasião isso e por que vou falar novamente. Por exemplo, Batseba ou Betsabá, quem que era ela? Batseba era a esposa de Urias, e Urias era o capitão da guarda de Davi. O que Davi fez? Ele desejou Batseba, ele desejou a esposa de Urias. Só que Batseba era casada com Urias. Assim sendo, Israel estava pronto para entrar numa guerra. E ele mandou Urias na linha de frente. E vocês sabem que numa guerra, quem está na linha de frente está sujeito a ser os primeiros a morrer. E assim aconteceu com Urias. Ela ficou viúva de Urias. Mas por quê? Porque Davi fez de tudo para que Urias ficasse na frente de batalha. Então, Batseba, ela se tornou esposa de Davi, automaticamente mãe de Salomão. Salomão era filho de Davi e Batseba. O rei Davi, ele cometeu adultério com Batseba. Você pode ler isso em 2 Samuel, no capítulo 11. Pega Samuel no Velho Testamento, pega o capítulo 11, e você vai entender o que estou falando. Esse pecado de Davi teve consequências eternas. Assim sendo, se você pegar 2 Samuel, capítulo 11, você vai entender o que eu estou falando sobre o rei Davi ter cometido adultério. Bom, vamos lá, mas quem que era Davi? Ele era um rei da antiga Israel. Nós podemos ver isso no Velho Testamento. Davi, ele é, como eu falei, ele era filho de Jessé, da tribo de Judá. Ele era da tribo de Judá, que era a linhagem real de Jesus Cristo. Ele foi um jovem corajoso, que matou um leão, um urso
e o gigante filisteu Golias. Você pode ler isso também no Velho Testamento, em 1 Samuel, no capítulo 17. Lá no capítulo 17, vai contar toda essa história que estou falando. Davi foi escolhido e ungido para ser rei de Israel. Assim como Saul, em sua vida adulta, ele foi culpado de crimes graves. Mas ao contrário de Saul, que foi culpado de crimes graves, foi capaz de sentir verdadeira contrição. Davi, ele sentia muitas coisas ruins que ele fazia. Saul, o rei, fez muitas coisas erradas, assim como Davi fez também. Só que Davi sentiu uma contrição dentro de si, um arrependimento. Ele procurava o Senhor constantemente, o arrependimento das mãos do Senhor. Tá? Ele cometeu adultério com Betsabá, mas por causa do assassinato do marido dela, Urias, ele não obteve perdão. A sua vida pode ser dividida em 4 partes. Quais são? A primeira parte delas, em Belém, onde ele era pastor. Você pode ver em 1 Samuel 16 e 17. A segunda, na corte do rei Saul, que Saul era o rei na época. Também Samuel 18, capítulo 1, do 19 a 18. Terceiro, quando ele fugiu, ele era um fugitivo. 1 Samuel 19, por exemplo, 18 a 31. E depois, posteriormente, como rei de Judá, em Hebrom. E mais tarde, como rei de toda a Israel. Ele uniu todas as tribos de Israel debaixo de uma mesma bandeira, servir ao único Deus vivo e verdadeiro. O pecado de adultério de Davi com Batseba foi seguido de uma série de infortúnios que marcaram seus últimos 20 anos de vida. Vocês sabiam? A nação, de um modo geral, prosperou durante o seu reinado, mas Davi sofreu as consequências de seus pecados. Houve rixas constantes na família, que no caso dos filhos, Absalão e Adonias, que eram filhos dele, terminaram em franca rebeldia. Vocês sabiam que Absalão e Adonias se rebelaram contra Davi? Tais incidentes foram o cumprimento da declaração do profeta Natã. O que o profeta Natã falou? Que os pecados de Davi iam trazer consequências. Apesar dessas calamidades, o reinado de Davi foi o mais brilhante da história israelita, pois, primeiro, uniu as tribos em uma só nação. Eu já falei isso, estou repetindo. Davi uniu as tribos em uma só nação. Segundo, assegurou a posse incontestável do país. Terceiro, baseou o governo na religião verdadeira, de modo que a vontade de Deus era a lei de Israel. Por essas razões, o reinado de Davi mais tarde foi considerado como a época de ouro da nação e um protótipo da era mais gloriosa que o povo esperava. Quando o Messias viesse, porque o Messias estava prometido vir da linhagem de Davi. Podemos ver em Isaías 16:5, Jeremias 23:5 e Ezequiel 37. Ezequiel 37, do 24 a 28. Quando jovem, Davi foi considerado, você sabe o quê? Um homem
segundo o coração do Senhor. Você pode ler isso também em 1 Samuel 13, 14. 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Quando adulto, falou pelo Espírito e recebeu muitas revelações. Não obstante, pagou um preço elevado por sua desobediência aos mandamentos de Deus. Esse era Davi. Espero que vocês entenderam por que nós não podemos pecar, cometer pecados e depois nos arrepender. Tem pecados que podem nos trazer consequências eternas. E Davi é um modelo disso. Espero que gostaram.